E eis que chegou a vez de falarmos de outro ciclo histórico, outra grande conjunção de planetas lentos, um marco histórico para as últimas décadas, só perdendo para a conjunção Saturno-Plutão de 2020, que dispensa apresentações. Se você não me conhece, meu nome é Denise Carvalho, eu sou administradora especializada em inovação, eu estudo astrologia há 26 anos, eu atendo há 19 anos e atualmente estou tendo a honra de ser mestranda no curso de Astronomia Cultural e Astrologia pela Universidade de Wales. É um prazer ter você aqui. Se você está de volta, é sempre uma honra a gente trocar figurinhas. Considere o seu like, considere se inscrever, vocês me ajudam muito a divulgar esse trabalho. Esse em especial me deu um trabalho em especial porque é fascinante a gente ver as datas dos ciclos, como a astrologia funciona como um relógio cósmico, a gente vai falar disso, num ciclo de desordem. Vamos começar só estabelecendo um pouco de contexto? Sim, estamos num ciclo de desordem porque o universo, tal como a gente, funciona como um grande cardíaco, né? Um contrair e expandir de possibilidades, e a gente tem esse ciclo de impermanência constante, onde a gente se reorganiza. Então eu queria convidar você para escutar tudo que a gente tem a dizer aqui, do ponto de vista de que talvez as estruturas estejam esgotadas de algum modo. Quando a gente tem um encontro, a gente tem o despertar, a natureza dizendo que é tempo de um novo ciclo, então muito provavelmente há uma exaustão que vem do ciclo anterior. Estamos no limiar entre Peixes e Áries, o fim de um grande ciclo, o final do zodíaco, começando um novo ciclo no primeiro signo do zodíaco, Áries. A gente vai falar de tudo isso. E quando a gente está aqui da Terra, para você que é novo, nova na astrologia, a gente está observando desde do ponto de vista da Terra, dois astros, dois planetas se encontrando no mesmo grau e minuto de um determinado signo, dessa vez Áries. Então esse grande relógio cósmico. E eu quero apresentar para vocês nesse vídeo datas históricas dos últimos encontros e o que a gente pretende com essa visão reorganizadora, com esse novo ciclo, quais são as tendências, na minha humilde opinião, desse ciclo. Acontecendo a zero do começo, zero do zero, o zero de Áries, no dia 20 de fevereiro de 26, é o grande encontro. E aí a gente pensa, né, Áries, o ponto zero, o ponto de Áries no signo, no mapa, num contexto, o que a gente chama de um ponto vernal, só para dar um pouquinho de também dados e contexto para a gente, porque esse grau é tão importante, é o cruzamento da eclíptica, o movimento aparente do Sol, com o equador celeste. A gente tem uma dobra, a gente tem um reinício. Nas estações do ano a gente tem reinícios, né? A de Áries, o outro equinócio em Libra, e os solstícios, o ponto máximo de extensão, né, até a esfera celeste, em Câncer e Capricórnio. Então a gente tem marcos de reinício, especialmente no zero de Áries, que é o grande começo. Então a gente vai ver o ciclo Saturno-Netuno, suas simbologias, o signo de Áries, os 3 últimos ciclos, 89, 52, 53, 1917, as últimas vezes no signo de Áries, que remonta lá para 1300 e alguma coisa, e o que esperar desse próximo ciclo, 2026 até 2061, já que eles se encontram, a gente vai ver nesse intervalo de tempo. Contextualizando um pouquinho agora, 2025 especialmente, a gente tem um aumento de calor, uma turbulência, a gente tem uma fervura no céu. Vamos relembrar o que está acontecendo em termos de mudança de planetas lentos de signo, o que sempre traz para a gente um modular. Quem é da minha geração vai lembrar quando a gente está tentando sintonizar uma nova rádio, a gente tem uns barulhos das outras rádios e a gente está nesse limiar entre um grande fechamento do Saturno e Netuno saindo de Peixes, Netuno já saiu, entrando em Áries por um período em 2025, eles voltam para Peixes um pouquinho e depois entram em definitivo para o tempo que eles vão ficar, já explico, em 2026. Então a gente tem uma combustão no céu, a gente tem esses dois em Áries, somados, encorajados nesse fogaréu cósmico por Urano, que entra em Gêmeos, um signo de ar, em julho de 2025, e considerando, claro, a entrada de Plutão em Aquário em novembro de 24, por 20 anos. Então a gente tem esse aumento de calor que causa turbulência, que causa agitação de moléculas,
a desorganização, e lá no final do vídeo eu vou dar um exemplo e uma inspiração da ciência para como organizar, né? Como um exemplo vivo de que a desordem pode causar ordem, não que ela não seja desgastante, às vezes frustrante, mas necessária nessa oscilação, nessa impermanência de construção de um fluxo vivo que nós somos. Não vou me debruçar muito sobre signos, eu queria só fazer uma pincelada, esse é o primeiro vídeo da série para a gente entender o contexto geral, e eu vou falar em detalhes nos próximos vídeos, mas para matar a curiosidade de muitos, que eu sei que a gente fica pensando na gente, signos cardeais, Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, estão mais acionados por esse período, onde faz os aspectos de oposição e quadratura. Lembrando que tensão aqui pra gente, pra astrologia, claro, mas a gente reforça muito aqui no canal, é motor, é possibilidade, é ignição, são novos começos. Depois a gente vai conversar mais do que planetas que pega para você, em qual área de experiência, pra gente repensar nessa simbologia com esse primeiro vídeo, ok? Os signos de ar, estou tirando Libra porque é a oposição. Aquário e Gêmeos tem um aspecto de sexto, que é um ângulo de 60 graus, um aspecto favorável. Trígono para Sagitário e Leão, um aspecto de 120 graus, que é o mais harmônico na astrologia. Claro que a gente tem que ver como um todo, cada mapa é um mapa, cada situação é uma situação. Estamos falando em termos arquetípicos, em termos de significado desses símbolos. Os signos de Escorpião e Virgem, eles têm um ângulo de 150 graus, um quincúncio, que pressupõe algum ajuste, né? Um aspecto dos menores que a gente fala, não são os maiores, mas para alguns é bastante considerado. É uma situação de ajuste e a conjunção por si só já requer um ajuste para nós, coletivo, gigantesco, né? Os signos que antecedem e sucedem um determinado signo, nesse caso da conjunção em Áries, Peixes, que vem de um grande fechamento, são signos, e o seguinte, Touro, são signos que são diferentes dos nossos, assim como no quincúncio, tanto por elemento quanto por ritmo. Então há uma diferença grande aqui, e especialmente nesse ângulo de 30 graus, a gente está sanduichado entre duas energias muito diferentes. O Peixe, que vai fechar um ciclo, Áries vai iniciar e trazer uma série de iniciativas, vigor, pioneirismo, independência desse signo de Áries, e o Touro vai tentar estabilizar depois o que for levantado, as labaredas levantadas aqui, certo? Netuno já entrou em Áries dia 30 de março de 25. Entra em Áries, aqui as datas para vocês anotarem, fotografarem. Então, retrograda em julho, que é um mês e tanto, mas tema para os vídeos de previsão que já estão aqui no canal. Volta para Peixes em outubro, então é uma janela de tempo para a gente, nesses períodos que eles estão em 2025, esses meses, para a gente experimentar, para a gente ver como essa energia se dá. Nesse momento social de profunda dissolução de estruturas que a gente está vivendo e vai continuar vivendo, para a gente entender de uma forma mais macro e em perspectiva. E aí ele volta em janeiro para Áries, onde fica até 2038, no caso de Netuno. Já tem vídeo aqui no canal falando especificamente de Netuno em Áries. Eu estou fazendo esse junto porque eles estão tão juntos que se a gente fala separado, perde o sentido agora. Então é importante a gente entender a noção deles juntos, para depois a gente separar, a meu ver, certo? Netuno, por curiosidade, descoberto em 1846, durante uma conjunção Saturno-Netuno, no inovador signo de Aquário. Inovação, o nosso horizonte cósmico ganhando mais espaço. O Saturno em Áries, entrando dia 25 de maio, também super histórico, esse momento, esse blocão do meio do ano, cheio de eventos, muito por conta dessas diluições todas de Netuno, dessas reestruturações, dessa conjunção que a gente vai ver. Ele retrograda em julho, volta para Peixes em setembro, e aí volta para Áries em fevereiro, no dia 13, logo no dia 20, encontra Netuno, essa grandiosa conjunção astrológica. Saturno, 28 anos para dar volta, fazer sua revolução em volta do Sol. Netuno, 164, 165 anos, tanto não tem ninguém vivo, que eu saiba, com Netuno em Áries. Então, só aconteceu 165 anos atrás. Eles se encontram na conjunção a cada 35, 36 anos.
eu queria fazer um paralelo importante nós estamos em vários ciclos ao mesmo tempo, certo? Por isso a astrologia é complexa, a nossa vida é complexa e cheia de possibilidades por conta disso. Então, as conjunções Saturno e Netuno estão, essas últimas que a gente vai falar, muito próximas da conjunção Saturno-Plutão. No caso nosso aqui, 2020 teve uma, agora 2025-26, Saturno-Netuno. Nas antigas, isso também aconteceu nessas que a gente vai ver. Nós vamos ver a conjunção de 89, Netuno-Saturno, e aí foi antecedida em 81, 82, em grau exato 82, pela conjunção de Saturno-Plutão. A anterior, de 53, foi antecedida pela Saturno-Plutão de 47. Então a gente está falando de momentos, desses últimos, de a cada 35, 40 anos, a gente passar por esses movimentos, esses pontos de inflexão de profunda transformação social. Ok? Então, estamos juntos e isso acontece desde que o mundo é mundo e continuaremos seguindo firmes. Saturno, então vamos separar um pouco os dois e juntar daqui a pouco e falar de Áries. Vamos por partes. Saturno é um princípio, para a gente manter em mente, né? Um princípio estruturador. Então, luz e sombra de tudo na astrologia tem luz e sombra, para a gente poder criar e poder nós termos o aspecto, não o aspecto ter a gente, né? A gente poder somos a natureza, poder fazer parte de tudo isso. Então, realidade, estrutura, manutenção, o trabalho, o significador de trabalho, de cautela, de disciplina, o senhor do tempo, que coloca o limite, muitas vezes frustra, afunila, para que a gente possa escolher ficar com o que importa, importar o que porta para dentro, o que realmente importa. Saturno tira as gorduras, as firulas, até a gente chegar no osso, no corpo físico rege, tudo que dá envergadura, incluindo o nosso esqueleto, para que a gente possa ficar com o que realmente importa. Então existe esse questionamento do que dura, do que venceu o tempo, né? Saturno é o deus do tempo, Cronos. Então a gente entrar em contato com o essencial, cuidando da sombra, da contração, já que é um ciclo invernal que a gente vai ver, é um ciclo ligado ao inverno, a gente contrai, né, no frio, contração, medo, escassez, excesso de crítica. Saturno é o auditor do zodíaco. Não cairmos na melancolia e na sobrecarga se tiver muito forte o signo de Áries aí no seu mapa, portanto, o risco de paralisar e ir para o lado da disciplina, do trabalho, né, daquilo que precisa ser feito com profundidade, com sustentação. E isso em termos coletivos também para nós. Netuno, por outro lado, antagônica essa energia, né? Fusão, unificação. Então, Netuno, regente de peixes, Saturno já rege Capricórnio e Aquário, pela astrologia tradicional. Espiritualidade, elevação, inclusão, compaixão, refinamento, doação. A gente vem de um período longo, o Netuno, desde 2011 em Peixes, o Saturno desde 2023 em Peixes. A gente vem desse somos todos um. E agora me parece que o céu tem o despontar da individualidade, o ressurgir do eu, o ressurgir da identidade autêntica de cada um e de cada nação, como a gente vê um nacionalismo forte crescendo, a gente vai ver isso. A sombra netuniana, para a gente tomar cuidado, ilusão, desilusão, a ingenuidade, a fuga da realidade. E por que é tão importante a gente falar aqui nesse ciclo juntos? Netuno sozinho ele pode ser muito complicado nesse sentido de ilusão, de saída da realidade. Eu acho que um lado harmônico deles estarem juntos é Saturno ali na espreita, não deixando a gente sair da realidade para o bem e para o mal. Para o bem porque dá um chão, para o mal é que frustra. Frustra a gente, uma briga do ego, de frustração, não é tudo como a gente quer. Então a gente está lidando com isso. Eu acho que ajuda no lado sombra de Netuno, um lado escapista, confuso, não baseado em dados, baseado na imaginação. Então, a intoxicação, né, tudo que espalha é Netuno, as águas, muitas águas. Então, são as simbologias dos dois planetas. Nós temos os dois juntos agora. Então, a gente tem, olha o antagonismo, que o porquê que juntos há uma diluição de estrutura, uma estruturação do imaginário.
A gente está falando de um princípio do real, Saturno, e o ideal, Netuno. O possível e as expectativas, o que eu sonho, o que eu quero, versus o concreto, ficar no concreto, no senso prático. A imaginação de Netuno, a estabilidade de Saturno, o que é durável. Enquanto que Netuno dissolve, dilui os fatos versus a minha imaginação, a sensibilidade, o que eu percebo, o que eu sinto. A matéria versus as ilusões. A autoridade versus a espiritualidade, a autoridade, limite, a contenção versus os temas religiosos, infinitos, sem fronteira. Então a gente tem esses dois paralelos juntos. A gente já vai explorar a simbologia de Áries, mas algumas coisas para a gente pensar aqui. Ciclo invernal, como eu comentei, escalada de guerras e de disputas por a gente estar em Áries e por estarmos nesse contexto de excesso de calor, como eu falei no começo. Crise dos sonhos, a gente precisa ficar no concreto, Saturno não deixa a gente divagar muito. Sonhos e imaginação com toque de realidade. A diluição das estruturas, como eu disse, as estruturas que começam a amolecer o que não sustenta mais. Eu falei no vídeo de Netuno, a gente tem esse lado de diluir, criar algo mais líquido com Netuno, para que a gente possa, eu dei o exemplo do chocolate, né, para que a gente possa colocar essa calda numa outra forma. Com Saturno junto, a gente está falando dos cimentos mais amolecidos, né, dos cimentos da vida, a gente está precisando de umas estacas. As coisas estão amolecendo e dá aquela sensação de falta de estrutura, por isso talvez do medo, da falta de certezas, que fazem parte de um processo maior, isso que é legal a gente ter em perspectiva. Então dilui as estruturas, mas que estruturas? Talvez muito provavelmente, acredito, o que não serve mais, o que não está se segurando por si só. Crises e reconstrução de lideranças, individualismo e nacionalismo, reorganização dessas bases que se esgotaram, enfraquecimento dos limites. Saturno coloca limites, tira limites, né? Tira limites que não fazem sentido junto com Netuno, como a gente vai ver no caso de 89 com a queda do Muro de Berlim. Aqui a gente tem uma queda de um limite, às vezes estabelecimento de outros, perda da forma conhecida, criação de novas formas, vamos ficar com a criação sempre, a reestrutura dos ideais coletivos com Netuno, ideais coletivos em Peixes, o ideal do somos todos um, de tudo junto e misturado, e o ideal coletivo, então, das características arianas, agora, como a gente vai ver aqui no próximo slide, o que desponta em termos de ideal coletivo. Levantes populares contra restrições coletivas, então, em termos sociais, o que não funciona, o que está exaurido, o que está escasso, então, a população com levante somado a um Plutão em Aquário, que é revolucionário. E nós vamos ver, através do trabalho do André Barbeau, de Astrologia Mundial, novos ciclos envolvendo capitalismo e comunismo, quando há os ciclos de Saturno e Netuno. Coloquei alguns exemplos históricos para a gente ver como isso é verdade e muito relacionado com o mapa da Rússia, como a gente vai ver, com o ciclo da Rússia, da história da Rússia. Dentro desse contexto todo de super reformulação que a gente está, nós estamos num período de muitos questionamentos que vieram desde a época da Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente tem a primeira grande oposição, né? Plutão, na Segunda Guerra, estava a 2, 3 graus de Leão, agora está a 2, 3 graus de Aquário, numa oposição, mas não é só isso. Tínhamos Netuno no final de Peixes, de Virgem, estamos no final de Peixes, uma oposição aqui também. Tínhamos Urano em Touro, também estamos com Urano em Touro, quase em Gêmeos. Eu acho que a gente está no ponto mais próximo de olhar com carinho e com detalhes o que não funcionou e os acordos que não funcionaram desde então. É um questionamento daquela fase, incluindo, nós vamos ver questões relacionadas à OTAN, que foi criada no pós-guerra. Vamos olhar tudo isso. Mas a gente está nesse ciclo, então, de grande tensão e questionamento nessas disputas. E a Segunda Guerra é um marco, a gente vai ver, tanto pela conjunção Saturno-Plutão, quanto pela conjunção Saturno-Netuno. Vamos ver as datas e os desdobramentos. Signo de Áries. Quando a gente tem um peso, uma nota forte, como é a conjunção de dois gigantes, como Saturno e Netuno, em um determinado signo,
a gente levanta tanto luz quanto sombra. Os dois lados estão acionados. Na astrologia, a gente tem esse princípio da polaridade, né, que é um princípio hermético, que os orientais trabalham muito bem e a gente tem uma dificuldade porque a gente foca num único lado, é sim ou é não, é positivo ou negativo, e todos os opostos caminham juntos. Luz e sombra caminham juntos. Frio e quente são graus de uma mesma coisa chamada temperatura. Então nós convivemos com os opostos. Aqui, no processo criativo que a gente acredita, nós podemos criar e jogar a nossa energia para a luz, que é o que eu sempre convido vocês a fazerem aqui no canal. Tudo é fácil? Tudo é tranquilo? Não, claro que há desafios, mas é aí que a gente se fortalece internamente. No lado luz de Áries, coragem, independência, que são as características nesse novo ideal que vão ser, ou estão sendo, mais exaltadas. Coragem, independência, mais exaltadas e talvez mais frustradas pelo lado sombra de um Saturnão ali, de um Netuno diluindo isso ao mesmo tempo, exigindo de nós. Então há uma busca por espontaneidade, pela ousadia, pelo dinamismo, pelo ímpeto. Agora é minha vez de fazer eu acho que esse ressurgir do talento individual é muito bacana nesse ciclo ariano. A gente redescobrir o herói que mora dentro da gente e das características que só a gente pode colocar no mundo. Esse processo individual, autoral, que tem muito dos signos de fogo que estão, como a gente viu, favorecidos nesse trânsito, Áries, Leão e Sagitário, né, de trazer uma abertura de perspectiva e de um lugar do eu colocado ali, separado da multidão. Então essas figuras muito autênticas, de personalidade forte, de ímpeto, de sinceridade, de autorreferentes, que não seguem a manada, que são capazes de se centrar nos próprios valores. A gente valoriza isso muito, né, enquanto o lado luz disso, enquanto seres humanos, da autenticidade de ser. É o grande projeto de vida nosso, é ser. E Áries vem lembrar a gente disso. Por isso que os rótulos com signos são muito complicados e errados. A meu ver, a gente perde a pureza da astrologia. Então, quando o Áries é acusado de egoísmo, que é um lado sombra, na verdade ele é autorreferente, na verdade ele está indo buscar o lugar, veio ser, é a expressão do ser, é o signo de Áries. Claro que com essa nota alta a gente cai no risco da sombra, dos embates que são crescentes. A gente está vendo escaladas de conflito por toda parte, infelizmente, no mundo, Ásia, e a gente está vendo uma série de conflitos, Ucrânia, Rússia, Israel e Palestina, com todas os seus poréns, de todo mundo tem o seu lado para defender. A história não acontece de agora, ela vem vindo de muitos e muitos milênios, talvez. Temos China e Taiwan, agora Índia e Paquistão, uma série de conflitos e guerras civis na África, uma série de conflitos que tendem a uma escalada por conta desse turbilhão de fogo. Competição, então, embates, o se sentir provocado e querer revidar, impaciência, esse lado da raiva e o ímpeto, o atrevimento do Áries no sentido de se lançar e de não pensar, quando viu já fez. É o lidar com o impulso, regido por Marte, o guerreiro, que por si só já é um gatilho nos trânsitos astrológicos, e agora esses gatilhos de Marte jogam uma ressonância para Saturno e Netuno nesse período. Então a gente vê esse Marte exaltado e chamando, evocando, né, esse Saturno e Netuno que a gente está vivendo. Uma cardinalidade, um signo iniciador, como a gente viu, o início, o ímpeto de começar, que a gente pode usar esse vigor a nosso favor. Então, os significadores gerais, o tempo e o não tempo. Saturno é o Cronos, o deus do tempo. Netuno, no nosso cérebro, é o sistema límbico, que responde pelas emoções e desconhece tempo. Por isso a gente vê um amigo que não via há muito tempo e fala: nossa, eu juro que eu falei com essa pessoa ontem. Não é isso que a gente sente? A conservação de Saturno e a diluição, a renúncia de Netuno. As hierarquias bem formadas versus somos todos um. Todo mundo faz parte com Netuno. E com Plutão em Aquário também. O conhecido e o seguro e as incertezas mais profundas. Não estou conseguindo muito ver
o horizonte, que é o ciclo de Netuno denso, né? Não consigo enxergar. Que falta de clareza, que ambiguidade, que falta de certeza. Estreito Saturno, afunila, você precisa passar por esse canal estreito com o que realmente importa, fazer escolhas no que vai levar. Não dá para passar no canal estreito com uma grande bagagem, precisa escolher o que realmente faz sentido. Versus o infinito de Netuno, o racional e o concreto de Saturno e a confusão, o muito amplo, a espiritualidade de Netuno e esse excesso de realidade do mundo concreto de Saturno. O psiquismo netuniano, que rege todo o nosso lado psíquico emocional, com Saturno a gente pode ter aí uma contração, né, desses temas. As confusões, eu acho que socialmente a gente vive uma fase distópica, né? A gente vive uma questão de civilização muito, essa saída da realidade na expressão Áries. Então a gente vê exemplos que preocupa, né? Dessa falta de realidade, como, eu vou causar aqui as polêmicas talvez, como essa febre agora dos bebês reborn, da falta do real, né? O que a gente está colocando no lugar. Então, para a gente pensar. Vamos ver os últimos ciclos de Saturno, Netuno. Por que a gente tem esse gráfico? Aqui a gente tem o encontro, o grande marco. Essas 3 datas são as datas da primeira quadratura, da oposição e da segunda quadratura. É um relógio. Então, nesses períodos, a gente vai ver os marcos e desdobramentos. Aqui eu estou tendo um foco, porque não dá para falar de tudo, do trabalho do André Barbeau, como eu comentei no início, que ele que teve esse insight do ciclo Netuno e Saturno estar relacionado com jogos de poder e pontos de inflexão, novos começos relacionados ao capitalismo e ao comunismo. Muito tem a ver com a história da Rússia e dos Estados Unidos, 2 polos antagônicos dessas 2 realidades. E a história da Rússia em especial, que é um grande modelo e representação do modelo comunista. André Barbeau fez esse trabalho vendo algumas datas. Aqui eu coloquei muitas outras coisas que não estão no trabalho dele. Nesse slide aqui, próximo, é mais ou menos o que está lá no Planetary Cycles, dando crédito aqui, claro, dessas datas dos encontros, e a gente vai ver isso em mais detalhes, que eu fiz um estudo maior em cima disso. Mas a gente vai ver aqui, na conjunção de 1846, o início do marxismo, o lançamento do Manifesto Comunista. A gente vê a morte do Stalin em 53, o nascimento do Putin em 52. Vamos ver tudo isso. A Revolução Russa, que é um marco histórico em 1917, no ano ali. A queda do Muro de Berlim. É muita coincidência, gente. É muita coisa. Com histórias que realmente causaram inflexão. Certo? Vamos dar uma olhada nesses 3 últimos, como exemplo disso que eu estou falando. 1989, olha a proximidade de datas, que impressionante. A queda do Muro de Berlim. Então, a gente tem a conjunção Saturno-Netuno em Capricórnio, que é um signo de terra, de estrutura, né? Uma dupla questão de estrutura, com um reforço de peso aqui, gente. A gente tem a tripla conjunção Saturno, Netuno e Urano em 89, que eu chamo carinhosamente vocês, amados, que nasceram nessa conjunção da geração quebra-muros. Tem essa força, né, dessa geração, é incrível. Depois me conta aqui se você é de um desses anos. Então, olha só, eu marquei em negrito o que tem a ver, se eu não esqueci de nada, com esse tema russo, para dar um exemplo. E quando a gente está falando desse tema russo e desse antagonismo entre capitalismo e comunismo, a gente está falando de uma reorganização do poder, uma reorganização da hegemonia de poder pelo mundo, o que nós estamos vendo e vamos continuar vendo. Então, queda do Muro de Berlim, a subsequente dissolução da União Soviética em 91, ponto importante, orbe, que eu não falei, orbe planetária. Muitos astrólogos consideram, em termos de astrologia mundial, uma orbe longa, de 15 até 15 graus entre Saturno e Netuno. Eu fui mais conservadora, eu mantive, mesmo sendo mais conservadora, vocês vão ver a proximidade de datas. Mas um Saturno-Netuno, ele fica fácil 3 anos atuante, né? 1 ano antes, no ano que ele está exato, 1 ano depois. Então é um ciclo muito... planeta lento, ele demora.
Fora a proximidade do ciclo de Saturno com Plutão, como eu comentei, faz esses blocos de anos marcantes no seu modelo de mundo que a gente vive. Então vamos lá. Dissolução da União Soviética ainda na órbita. Lembra dos protestos na Praça da Paz Celestial, na China, que é esse levante popular contra aquilo que está exaurido, que a população não está contente, né? Então tem muitos eventos nessa época. Estados Unidos invadem o Panamá em 1989, também tem a ver com depor um líder aqui no Panamá, né? Eu moro aqui. E eu trouxe esses assuntos porque esses assuntos são assuntos que voltam para as notícias. Fiquem atentos, esses assuntos acabam voltando, ou os seus desdobramentos, ou assuntos análogos. Então a gente volta com essa questão de domínio do canal, por exemplo. E aí temos a Revolução Russa, a Revolução Iraniana, super importante, que acontece no ciclo anterior, que a gente vai ver, e aqui, em 89, temos a morte do Ayatollah Khomeini, que participou fortemente da Revolução Iraniana no ciclo anterior, a gente vai ver. A unificação do Iêmen, essa região super agora, notícias, desdobramentos, a gente tem ouvido falar mais nas notícias, então também tem uma unificação envolvendo partes do país que são mais ocidentalizadas e, portanto, mais capitalistas e outras mais comunistas e mais essa divisão, esse paralelo. Olha só, na quadratura a gente tem o Putin nomeado primeiro-ministro em 99, a Rússia invade a Chechênia, Boris Yeltsin renuncia e aí Putin torna-se presidente no final de 99, aqui na quadratura. Aqui já deveria estar negrito também. Temos em 97, ainda na orbe, como a gente comentou, o Tratado Rússia-Ucrânia reconhecendo a soberania ucraniana sobre Crimeia. Então temos isso também. E a Crimeia é um ponto importante, a gente vai ver lá na outra quadratura a anexação da Crimeia pela Rússia. Na oposição, a gente tem um ponto importantíssimo, eu estou sempre trazendo o paralelo de Plutão, gente, porque é um sistema, a gente não pode só atribuir, claro, não dá para a gente atribuir tudo e tem reforços em termos de trânsitos. Em 2008, a gente tem o ingresso de Plutão em Capricórnio, que é um super marco também. Então, fora a oposição aqui. Temos a crise econômica americana em 2008, temos a Conferência de Segurança em Munique, onde o Putin começa a criticar a expansão da OTAN, que depois veio a ser o seu argumento de disputa com a guerra da Ucrânia, onde no acordo com a OTAN fica limitado a expansão dos países e os Estados Unidos começam a fazer esse movimento de expansão, marcando um ponto de inflexão entre Rússia e Ocidente. Deixa eu ver se já está aqui. Olha só. OTAN, nós vamos falar lá quando voltar para 2026, mas a OTAN é extremamente ariana. Vários países, 4 planetas pessoais, né? Planetas muito importantes, pegando essa conjunção aqui no mapa da OTAN. Então, importante, esse ciclo agora tende a desestruturar esse acordo de forma importante, trazendo consequências para a Europa. Na quadratura, então, lá em 2015 e 2016, a gente tem a anexação da Crimeia pela Rússia, em março de 16, o referendo do Brexit e a eleição do Trump. Então, vários marcos históricos. Vamos seguir. Me conta aqui o que vem para vocês, gente, vendo de outros países, me fala de onde vocês estão assistindo, com outros históricos, com outras nacionalidades, vocês podem dar inputs do que vocês estão vendo. Aqui eu não tenho a pretensão de esgotar nada, esses assuntos são enormes, milenares. Aqui eu pincei pontos de inflexão importantes para que a gente veja isso operante, a conjunção e oposição em quadratura de Netuno, Saturno operando, para a gente ver o passado, que também é fascinante para os astrólogos, para que a gente possa criar evidências com o futuro. Tudo bem? Aí eu aqui ia comentar da anexação da Crimeia, coloquei um mapinha aqui, é super estratégico em termos de navegação, em termos de testes militares. Então é um lugar de disputa, não é de hoje, tá? O ponto estratégico onde está a Crimeia.
Vamos lá, 52, 53. Olha quanta coisa. Nesse ciclo, Guerra da Coreia, também Coreia do Norte, extremamente comunista, Coreia do Sul, mais ocidentalizada. Temos essas disputas e esses planetas trazendo essa questão de hegemonias de poder. Podemos ver aqui algum desdobramento na Coreia? Pode ser, nesse ciclo? Aqui a gente está no papel de pesquisador, eu estou convidando vocês a serem pesquisadores junto comigo, a observarem a história e a gente poder ir criando conclusões baseado no que acontece, né, gente? Não adianta a gente divagar muito aqui, são dados. O Putin nasce em outubro, libriano, de 52. Também pega oposição Saturno-Netuno agora, mais um dado. Morre o Stalin em 53, outro marco da hegemonia de poder. Princesa Elizabeth é coroada em 53. Fala que não é muita coincidência. Temos o início, o desdobrar aí dessa revolução iraniana, a queda do primeiro-ministro iraniano, em agosto de 53, que vai culminar lá na República Islâmica do Irã, na Revolução Iraniana, lá no final do ciclo. Quando uma conjunção acontece, o marco dela é histórico e mundial. Então a gente vê vários lugares, por isso eu estou colocando exemplo de outros lugares. Então a gente vê no Brasil, morte e suicídio de Vargas, a gente vê em 64 o golpe militar, a gente vê o desdobramento desses assuntos ligados ao poder em vários ângulos, em vários países, de várias maneiras diferentes. Mas eis que eu trouxe o Barbot para essa questão de comunismo e capitalismo, realmente é um marco forte. Início, nós temos a divisão do Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, a mesma coisa. Eu não lembro de cabeça, cadê o meu... Eu roubei tudo aqui. A minha cola, o Vietnã do Norte, capital Hanoi, comunista, do Sul, Saigon, a capital, mais ocidentalizado. E aí que culminou na Guerra do Vietnã por 20 anos, certo? Começo de 55, ainda dentro da orbe. Temos um fato aqui, a conjunção em Libra. Esse é um fato que das pesquisas que eu tenho visto, que aqui quem trouxe esse caso foi o Chris Brennan, no vídeo dele. Eu não conhecia esse caso, então achei super emblemático o caso do casal Rosenberg, que foram condenados por espionagem nos Estados Unidos. Uma conjunção em Libra, que tem a ver com relação, com acordos, com parcerias, com relação, e foi muito marcante, uma comoção mundial, porque Julius e Ethel Rosenberg, ele, na época, julgado por espionagem, na verdade, testes de atômicos, a Rússia conseguiu, para surpresa dos Estados Unidos, testes de bomba atômica de uma forma muito rápida. E aí chamou atenção, isso foi em 49, chamou atenção no governo americano, que começou numa fase muito anticomunista dos Estados Unidos, começaram então essa investigação, chegaram no Julius, é uma longa história, tem o irmão dela envolvido, o cunhado, uma série de pessoas. Acabou chegando como se a esposa, Ethel, também tivesse colaborado, o que é questionado até hoje, e infelizmente, ainda com comoção internacional, com pedido do Papa e do próprio Einstein na época, para pelo menos poder poupar a vida da Ethel, que eles tinham 2 filhos pequenos, me partiu o coração essa história. Eles foram executados em junho de 53, e esse caso, os filhos ainda hoje lutam pela memória da mãe. Quem sabe surge alguma coisa nesse sentido, nessa conjunção que possa dar um fechamento, alguma conclusão. 54, líder soviético, não vou pronunciar o nome dele direito, transfere, olha no ciclo anterior, transfere a Crimeia da Rússia para a Ucrânia, então todos ainda na União Soviética. Não tinha muita importância porque todos estavam ainda sob o domínio da União Soviética. Mas temos aqui, eu quis mostrar uma fonte, um início da semente desses casos da disputa da Crimeia abaixo desse ciclo Netuno-Saturno. Então a gente vê, olha o desdobramento, gente. Inauguração do Muro de Berlim dentro da orbe. Louco, né? Depois ele cai no ciclo seguinte. Crise dos mísseis em Cuba, em outubro de 62. Dizem que é o mais perto que se chegou de uma possível guerra nuclear. Usa as provocações, Rússia, teste de mísseis atômicos em Cuba para intimidar os Estados Unidos, dada a proximidade, em resposta aos testes dos Estados Unidos na Turquia para intimidar a Rússia.
Então, a crise dos mísseis foi muito marcante, então, um ponto histórico. Revolução do Irã, aqui ainda a expansão dos direitos das mulheres, que enfrentou muita oposição, aqui ainda antes da Revolução Iraniana, que tornou o Irã um Estado Islâmico. Estão aqui desdobramentos ainda. Golpe militar no Brasil, como a gente falou. Vietnã, um incidente do Golfo de Tonkin, agosto de 64, que marca a entrada dos Estados Unidos na guerra de forma mais veemente. E olha a proximidade das datas, gente. O assassinato do Kennedy em novembro de 63. É muita coisa e muita coincidência, né? Na oposição, 71, 72, com as suas orbes, a gente tem, e só dentro da orbe ainda 69, o Homem à Lua, em 69, não coloquei aqui porque é um ciclo Júpiter-Urano, um ciclo de inventividade, tá? Então não listei aqui como marco histórico, é um ciclo de invenção, de criação. Aqui tem o início desse primeiro SALT, que eles chamaram, que eram conversas para limitar o uso de armas como uma contenção da Guerra Fria. Em 72, Nixon visita o presidente dos Estados Unidos, né, a primeira visita histórica a Moscou, o primeiro presidente aí. 72, o caso Watergate, super famoso, questões de espionagem, questões super sérias envolvendo o presidente, que culminou na renúncia do Nixon em 74. E também temos nesse período a retirada dos Estados Unidos da Guerra do Vietnã. Aí é um processo de retirada da perda da Guerra do Vietnã. Na última quadratura, a gente continua esses acordos, né, de limitação de armas. União Soviética invade o Afeganistão, início da Segunda Guerra Fria, e aí finalmente a Revolução Iraniana. Khomeini declara a República Islâmica do Irã em abril de 79, outro ciclo que pega agora a conjunção Saturno-Netuno. Interessante, o Irã volta nas notícias. Vamos ver como que se desenrola essa história, certo? Estamos aqui como observadores e pesquisadores. 1917, absoluto marco histórico, temas gigantescos eu estou falando 2000 toda hora aqui nas minhas anotações, mas é 1917, não precisa falar mais nada, né? Primeira Guerra. A Primeira Guerra, a data coincide junto, início de julho de 1914, coincide com a conjunção também Saturno-Plutão, que teve 3 datas. Só um parênteses, agora eu vou fazer data Saturno-Plutão, que é um marco de crises de poder. Outubro de 14, novembro de 14 e maio de 15, Saturno-Plutão. Me chamou a atenção um ponto aqui. A conjunção de 19 de maio de 1915, Saturno-Plutão, foi a 0 de Câncer, que faz uma quadratura exata com o 0 de Áries agora. Então, só me chamou a atenção, vamos observar, porque a gente está falando dessa cardinalidade aí acionada, os signos cardinais, como queiram. A Revolução Russa é outro marco absoluto da relação comunismo-capitalismo, onde há o assassinato de toda a família real russa, o czar Nicolau II e sua família, suas 4 filhas, sua esposa e seu filho pequeno, a Revolução Bolchevique, que extermina a monarquia na Rússia e estabelece a Revolução. Gigante tema, lembrando do Barbeau, ele tem um ponto, tem ou não tem? Gripe espanhola, pandemias, junto, né, nesse limiar de Saturno-Plutão, e não por acaso, né, o Barbeau foi o único que eu vi que fez uma menção de pandemia na Saturno-Plutão de 20. Interessante. Gripe espanhola, que matou de 50 a 100 milhões de pessoas, um absurdo, uma catástrofe. Aqui, gente, eu coloquei como uma semente, não abordei nesse vídeo, porque eu acho que é um assunto que merece muito mais desdobramento, e todos esses ciclos, apesar de eu achar que os temas religiosos, porque tem Netuno envolvido, vão estar em voga também, aqui a gente tem uma outra semente, né? A declaração de Balfour, não sei como fala direito, me corrijam, governo britânico apoia a criação de um lar nacional judeu na Palestina.
Em 1917, muitos outros eventos aconteceram depois. Um tema complexo, que envolve religião, que envolve estar além das minhas possibilidades. Eu quero dar uma debruçada nesse ciclo porque tem datas interessantes, datas que confrontam, datas que penalizam os dois lados de uma forma brutal. Então, vale um estudo, mas aqui tem uma semente que mexe muito com esse tema, que também está latente à flor da pele hoje. Na quadratura, morre o Lenin, destaca-se Stalin. Consolidação da ditadura de Mussolini na Itália. Na oposição, a gente tem um pré-Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola, não menos importante, General Franco. E aqui tem o massacre de Nanjing, do Japão contra a China, que matou de 200 a 300 mil pessoas. Então tem tudo isso, a gente está falando dessas disputas e dessas escaladas de hegemonia, certo? De um nacionalismo. Na última quadratura, a gente tem a Conferência de Yalta, que uniu Stalin, Roosevelt e Churchill, aliás, a propósito, Roosevelt, nascido numa conjunção Saturno-Netuno, para decidir o pós-guerra. Daí tem vários eventos de término de guerra, suicídio do Hitler, bomba de Hiroshima e Nagasaki, Japão se entrega, final da Segunda Guerra. E aí tem a declaração do Churchill, da Cortina de Ferro, o famoso discurso que dá início à Guerra Fria. E aí a gente tem os desdobramentos nos ciclos que a gente acabou de ver, certo? Muito curiosa para saber o que vocês acham, o que vem para vocês, o que vem de outras ideias, ou de outros ciclos, ou de outros eventos, para vocês me comentarem aqui. Já mostrei essa data. É muito forte essa conjunção de 17. Algumas conjunções acontecem em 3 datas e algumas em uma única data. 1917, a gente vai olhar aqui, tá vendo? Ó, a de 89 e a de 52, 53 aconteceram em 3 datas. A de 17 aconteceu em uma data, que marca é um marco ali, parece que concentra tudo num único momento histórico, com desdobramentos. A de 2026 é uma única data, que acontece em 20 de fevereiro de 26. E aí eu fui olhar, né? Eu falei, gente, deixa eu ver o mapa da conjunção, que não só é a conjunção Netuno-Saturno. Outro ponto importante. Gente, olha só. Revolução Russa exterminou a família real. E em Leão, que é o signo do monarca, é o signo da monarquia, o signo do rei. É muito literal, né? Às vezes assusta. Além da conjunção Saturno-Netuno, a conjunção Marte-Plutão, que a gente vem falando aqui, que é pesada, que é forte, oposta à Lua, bastante coisa nesse mapa. Aqui, esqueçam aqui, gente, não, esse sim, esse pode considerar, foi feito, esqueça as casas, eu ia falar, porque ele foi feito para o Brasil, então, para cada lugar no mundo vai cair num lugar diferente, tá? Então, não façam, aqui só vejam aspectos, que senão não fica correta a nossa análise. Última vez em Áries, 1703 a 11 graus de Áries. Então aqui a gente teve a grande tempestade famosa de 1703, Inglaterra e País de Gales, de 8.000 a 15.000 mortes, naufrágios, tem a ver com Netuno. A criação de São Petersburgo, de novo, evocando a Rússia e marcos históricos. Guerra de Sucessão Espanhola, também essas disputas que sempre acontecem, né, gente? E aí tem marcos históricos onde dá pontos de inflexão. Se a gente for olhar a história, caramba, tem muita coisa. Depois nós temos 21 graus, 1380. Olha só, a última em Áries foi 1703, gente. Faz muito tempo, né? E depois a 21 graus, para a gente ver que a gente tem pouco tempo de análise no signo de Áries. Isso que eu quero trazer para vocês. E pouco tempo de análise, se a gente for pensar, da conjunção Saturno-Netuno, porque quando a gente pensa em astrologia, a gente tem dados milenares, a gente tem desde lá na Mesopotâmia os documentos ali, ainda em linguagem cuneiforme, escrito na pedra, mais de 800 a.C., a gente tem muita história. Como Netuno foi descoberto em 1800, que a gente viu aí, 1800 e alguma coisa, 40 alguma coisa,
a gente não tem dado da antiguidade muito longo da conjunção Saturno-Netuno. Em dados históricos é relativamente recente. Por isso a gente precisa observar muito e não escrever nada na pedra, observar. Meu convite para vocês é que a gente observe. Então, 1380, a Batalha de Kulikovo, na Rússia, marca o início do fim da dominância mongol na Rússia. Morre o rei Charles V da França e muita coisa aqui para eu pesquisar e para vocês pesquisarem. Não tenho muitos dados aqui, apesar da gente ter algumas inferências. A última vez que chegou tão perto dos primeiros graus de Áries, até onde eu cheguei, 594 a.C., a 2 graus de Áries. Aí a gente tem toda essa fase pré-socrática, né, que tem um pensamento que marcou a gente até hoje. O que esperar da próxima, gente? O que esperar de 2026 a 2061, com base em tudo que a gente viu? Algumas coisas que eu pensei aqui, e nós vamos falar muito disso. A morte do Papa Francisco, a gente já tem aí uma perda de uma liderança, tem a ver com religião, que tem um tema netuniano aí. Novo ciclo comunismo-capitalismo, não tenho dúvidas, 25, 26, terão marcos históricos importantíssimos. Novo ciclo para a Rússia, novo ciclo dessas hegemonias de poder. Já temos uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China, que a partir desse ano só evolui, e vamos ver como evolui, que é o receio americano de perder a hegemonia e o avanço da China. Vamos observar também a China. Outros conflitos, né, gente? China e Taiwan, por exemplo, mesmo a questão de Israel, eu acho que eles respondem melhor ao ciclo Saturno-Plutão, porque são mapas de 1949, 48, 49, e nós tivemos a conjunção Saturno-Plutão em agosto de 47 em Leão, certo? Então são ciclos que respondem. Eu por aqui estou montando meus dados e continuar tendo essas referências para a gente dividir. Possível extinção da OTAN, acompanhando os dados, seguindo estudiosos de geopolítica. Na minha opinião, a gente tem um forte risco de um desmantelar da OTAN, que mantém a coesão da Europa. A OTAN, o acordo do Tratado Atlântico Norte, com, claro, majoritária liderança dos Estados Unidos, protege a Europa. Na medida que isso se desmantela, a Europa precisa se proteger por si só, e alguns especialistas acreditam que, com a saída dessa proteção, que a Europa consegue se manter como bloco único, porque ela tem uma neutralidade, uma proteção que vem de fora. Em não havendo a OTAN, caso isso acontece, a gente vê desdobramentos importantíssimos para a Europa, no sentido de que há um receio de que os países comecem a se criar desacordos e disputas entre si. Vamos observar. Crise de hegemonia de poder, já falei. Fortalecimento de figuras de personalidade forte, o destaque para grandes personalidades, já estamos vendo. Escalada de conflitos, infelizmente, a gente lidar com essa fase de desordem de um lugar de criação, de um lugar, eu quero chegar daqui a pouquinho, como a gente se inspirar, que uma desordem é o princípio de uma reorganização, o princípio de uma reordem. Grandes marcos de troca de líderes. Um marco civilizatório será? Será novos começos em termos de comportamento, Áries, de uma forma absurda. A gente está vendo grandes mudanças de comportamento com essa nova geração. Uma mudança de velocidade, desde querer correr mais, muito mais gente correndo. A questão do físico, né? Esses remédios de emagrecimento também me vieram à mente, que está impactando a economia. Então, essa perda de massa física, né? Então pensei nesse ciclo Saturno-Netuno, nessa expressão individual, que pode ter desdobramentos, porque a gente também não tem muito tempo de pesquisas desses remédios usados desta maneira, né? Os Ozempics da vida, enfim. Então não existe um estudo claro, alguns vão refutar aí, me escrevam, mas a gente não tem tempo ainda disso sendo usado para grandes massas, como está acontecendo agora. Um reset comportamental. E aí eu me veio algo, assistindo um documentário, que
que eu não vi ninguém falar astrologicamente, mas que para mim pode ser algo que é o documentário do Stephen Shaw sobre a questão da crise demográfica. Eu vou deixar um link de uma palestra dele, vale a pena assistir, ele traz vários gráficos explicando essa mudança de comportamento que nessa conjunção em Áries, eu acho que pode culminar isso de vir para a narrativa comum, vir para o nosso dia a dia cotidiano, porque nós da geração X crescemos com o quê? Com um mundo superpopulado, né? Populoso. A China com a política de um único filho, uma série de medo, o mundo não vai aguentar. E o Stephen Shaw traz o outro lado com dados contundentes do fato de, por conta da mudança de comportamento, né? A mudança de comportamento feminino, as mulheres tendo filhos após os 30, que estatisticamente já cai pela metade a chance de engravidar. Quem tem um filho, a incidência de um filho é maior, tem agora também um movimento de muitos filhos, eu sei que tem paralelos aí, mas há uma incidência de um único filho. E com o agravante de, com o aumento da tecnologia, graças a Deus, estamos vivendo muito mais. Muito mais. A gente está vendo que é muito legal também a emergência de uma terceira idade que agora não tem mais idade. A gente vê coisas incríveis, maravilhosas, de uma geração que se recusou a envelhecer, que eu acho lindíssimo, e o aumento da população. Então ele está falando que a gente aumenta a população de muito mais idade, diminui muito os nascimentos. Então, será uma crise demográfica? O que vocês acham? Não sei. Estou aqui conjecturando desse existir de Áries, né? E o Áries traz a existência, inicia. Será que tem essa crise dos inícios? Fica para a gente pensar. Para o Brasil, não vou me ater porque nós vamos fazer outros vídeos, vamos falar muito sobre isso, mas cai em cima da pinta do Plutão na casa 2 do mapa do Brasil, eixo 2,8, superacionados, crises econômicas sérias, casa 8, casa 2. Vamos observar aqui também, ver como desenrola. Cai em cima do Plutão de casa 2, que rege a casa 10, que é a casa de liderança máxima. Vamos observar aqui o que acontece. Mapa da conjunção, também vamos falar muito sobre ele. Cai também na casa 10, tirado para o Brasil. Dá para a gente tirar para todas as localidades, para a gente ver onde essa conjunção cai, certo? Outro dado que eu achei interessante é que Marte, tão forte, o dispositor de Áries, a Lua vai estar em Áries também, está em Aquário, signo da revolução, signo revolucionário. Mais um dado aí desse ponto de inflexão histórica que a gente está vivendo. Para os Estados Unidos, vários planetas em Câncer, o que pega por quadratura o início de Áries, pega Vênus no primeiro momento, que é a economia, que é a questão de reorganização econômica, muitas coisas acontecendo nesse sentido agora, questões tarifárias, reindustrialização, conseguem, não conseguem. Então tem esse acionar do que vocês acham, o que vocês estão vendo, pessoas que estão assistindo dos Estados Unidos, me contem o que vocês estão sentindo, vendo, porque a gente vai montando aqui juntos uma colcha de retalhos baseado em dados que a gente vai vendo que se manifesta, que ficam manifestos para a gente. Eu gosto de trabalhar assim e vamos ver como eu desenrolo. Vamos pensar agora, para a gente concluir esse assunto entre ordem e desordem, como a gente consegue chegar na ordem através da desordem, que é o ciclo vivo, né? Também quero dar o crédito para o professor Carlos Fini, que trouxe para mim essa transdisciplina e essa ordem e desordem, caos e ordem, trabalhos que eu admiro muito até hoje. Vamos pegar um exemplo que foi citado no trabalho do Edgar Morin, no método, que eu vou comentar mais no vídeo por signos. E agora eu queria trazer esse exemplo aqui do Prigogine, Prêmio Nobel de Química em 77, uma pequena curiosidade, nasceu em 17, numa conjunção Saturno-Netuno, e o Prigogine veio questionar, né, a questão dessa desordem que se dá. São assuntos de termodinâmica que a gente vai falar. Vamos avançando que vai ficar mais claro. A gente tem uma desordem com o aumento de temperatura, né? A segunda lei da termodinâmica fala dessa entropia, que é uma tendência à desordem. Então, a gente está nesse turbilhão de fogo e ar, como a gente viu.
O Prigogine se valeu do trabalho do Bernard, que é um físico francês, foi um físico francês, conhecido pelos seus estudos de termodinâmica. O que o Bernard trouxe com esse estudo dos turbilhões que ele chamou? Então, o que ele fez de exemplo? Eu queria que a gente transformasse isso para as nossas vidas e para esse momento histórico. Então, ele colocou uma placa, imagina uma placa metálica com água em cima. A placa é aquecida por baixo. O calor sobe, claro, desorganiza. As moléculas estão ali, né, desorganizadas. Longe de uma condição de equilíbrio, não sou técnica nisso, tá, gente? Eu só pego insights dessa galera. Muito longe já de uma condição de equilíbrio, quando a temperatura passa de um certo limite crítico, o que ele percebeu? Surgem padrões organizados de movimento na água, o que ele chamou de células ou turbilhões em forma de redemoinhos. Olha que interessante. Esse padrão que surge na água de ordem, depois de um muito desequilíbrio térmico, que é um pouco do que a gente está, é muito do que a gente está, um desequilíbrio térmico, formam esses hexágonos. É uma formação hexagonal que nas nossas teorias de aspecto tem a ver com o ângulo de 60 graus, que é o sexto, que é um ângulo harmônico. Então, esses turbilhões de Bernard são estruturas visíveis e organizadas que surgem a partir do caos térmico espontaneamente. Então, o Prigogine usou esse fenômeno como uma metáfora e evidência científica para mostrar que em sistemas abertos, tais como nós somos abertos, a desordem pode gerar ordem. Por que nós somos abertos? A gente respira, né? A gente inspira e expira. A gente come e tem que eliminar. Então, tudo que entra, sai, né? A gente circula. Sem um desses movimentos, sem uma dessas pontas, a gente morre em pouquíssimo tempo. Então, somos um sistema aberto que se reorganiza. Então, eu queria convidar a gente a pensar nesse caos todo, nesses vários pontos de inflexão, para a gente observar a nossa sociedade agora, numa visão de helicóptero, que é o que eu acho mais legal de astrologia e mais legal da astrologia mundial, a gente poder ter essa visão do todo, olhar o nosso lugar, que a gente vai ver nos próximos vídeos, o nosso lugar de fala ali dentro do nosso mapa, e poder embarcar nessa diluição das estruturas que estão esgotadas, reconstrução das novas, com um olhar individual de Áries, trazendo o que a gente tem de único, intransferível e irrepetível, que é a nossa personalidade, de uma forma harmônica, sem perder do radar o grande princípio desses dois gigantes. Não nos perdamos da abundância que eles representam. Saturno, grande professor, você que vai ver um ciclo de Saturno, pode ser um ciclo de honra e retorno do trabalho feito. Ele vem cobrar e vem retribuir. O sábio, a colheita do que foi feito. E Netuno, o refino da espiritualidade, a elevação de perspectiva, a unidade. Somos todos um. Não tem jeito, tudo está junto, conectado, tudo está conectado. Convido você para ver lá o site da Conectarium, depois me comenta. Te convido para dar uma olhada lá no Instagram. Te convido a me dar um like, deixar seu comentário, me falar de onde você assiste. E eu faço muitos votos que esse pulsar que a gente está vivendo traga uma reordem maravilhosa para todos nós. Um beijo enorme. Me conta tudo. Eu vou adorar ouvir vocês nos comentários. Um beijo muito grande. Até a próxima.